Salve Maria! Havia prometido que neste programa falaria de orações que o povo dirige a Maria, já que no programa passado nós procuramos aprender com Maria a rezar, a louvar, a bendizer o nome de Deus e aprendemos com ela a sua bela oração do Magnificat. Mas eu penso que antes de falar das orações do povo, essas orações que nasceram ao longo da história, penso que será interessante falar da mediação de Maria. Maria como mediadora, a mediação de Maria. E eu começo lembrando uma passagem do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto diz assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Penso que é importante reler a passagem, porque ela é a base de todo este nosso programa sobre a mediação de Maria. 1 a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tendo diante de nós essas palavras do apóstolo Paulo, muitos perguntam e se perguntam: como é então que os católicos ousam falar da mediação de Maria? Paulo não disse há um só mediador entre Deus e os homens? E os católicos falam, às vezes, de Maria como medianeira. Não é contra a Bíblia, contra aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, seu amigo na fé, seu filho na fé? É interessante observar que já nos primeiros séculos havia o costume do povo rezar para Maria, isto é, considerá-la medianeira. Você deve estar lembrado de um programa quando falamos da história da Mariologia, daquela oração que foi encontrada impressa num papiro, foi encontrada em 1917 no Egito, uma oração que está lá na Inglaterra e que foi datada pelos cientistas como do ano 200, portanto, final do segundo século. E curiosamente é uma oração dirigida a Maria: sob vossa proteção, ó Santa Mãe de Deus. Começa assim a pequena oração. Quer dizer, o povo de Deus se dirige a Maria, colocando-se sob a proteção dela e a chamando já de Mãe de Deus. No ano 200, quando o concílio de Éfeso, que a proclamou Mãe de Deus, é de 431, portanto, 231 anos mais tarde. Mais ainda, este título de mediadora, referente a Maria, já começou a ser usado no século VI e tornou-se mais popular a partir do século XI. Então, como explicar tudo isso? Voltamos à questão fundamental. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E antes de Paulo escrever ao seu amigo Timóteo essa verdade, fazer essa afirmação forte, Jesus já havia dito, você pode encontrar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma afirmação mais forte ainda que a de Paulo ao seu amigo, seu filho na fé, Timóteo.
Então é preciso estar atento ao seguinte: toda vez que usamos uma mesma palavra referindo-nos a Deus e referindo-nos a uma criatura, essa palavra não tem a mesma força, não tem o mesmo sentido. Repito, às vezes usamos uma mesma palavra. Por exemplo, a palavra santo. Nós dizemos Deus é santo. E sabemos que na eternidade os anjos, está lá no Apocalipse, proclamam santo, santo, santo é o Senhor. E também dizemos Antônio de Pádua é santo, Santo Antônio. Será a mesma coisa? Eu diria que Deus é santo por natureza. Ele é santo no sentido original, no sentido absoluto. Tanto que nós podemos dizer que Deus é a santidade. Quer dizer, Ele é a fonte de toda a santidade. Eu não posso dizer o mesmo de Santo Antônio. Ele participa da santidade de Deus. Mas ele não é santo como Deus. Participa num grau pequeníssimo, muito humilde, e que já fez tão grande. Eu posso usar também a mesma palavra, bondade. Se eu a uso para Deus, Deus é bom, é um sentido. Mas se eu uso essa palavra para minha mãe é bondosa, não é que ela seja bondosa como Deus. Assim também a palavra misericórdia. Deus é misericordioso. Mas se eu digo, o meu amigo Pedro é misericordioso, não tem a mesma força essa palavra. Deus é sempre no sentido total, absoluto. A criatura, quando é misericordiosa, quando é bondosa, quando é santa, ela é como participação da bondade, da misericórdia, da santidade de Deus. Mas não é naquele sentido assim absoluto, radical, essencial como Deus é. Eu diria que é a mesma coisa quando falamos da mediação de Maria, que mediação é sempre um intermediário. Não queremos falar que ela é medianeira como Jesus. Não, Jesus é único. Qualquer pessoa que exerce a função de mediador, e vamos ver depois que há muitos que exercem, é sempre num grau de subordinação à mediação de Cristo. Ele, repito, é o mediador entre Deus e os homens. No próximo bloco, vamos nos aprofundar nessas ideias.